Olá, alunos, graça e paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Tiago, vou ficar com vocês nesse novo módulo. Vamos falar sobre a administração da igreja ou administração eclesiástica. É um tema muito gostoso de se falar, okay? É um tema muito bom para estar debatendo sobre ele, é um tema bem atual, porque nós estamos dentro das igrejas, nós estamos vivenciando todas as expectativas, os traumas, todas as dificuldades, todos os projetos, os sonhos que as igrejas têm, os seus membros, seus pastores, os seus líderes, e isso faz com que a administração da igreja ela seja ainda mais necessária nesse tempo em que vivemos. Se nós observarmos para tudo que as igrejas têm vivido atualmente, nós vamos poder observar que a falta desta administração ela tem causado muitos danos. Ela tem machucado pessoas, machucado instituições, destruído instituições, e isso tem levado muitos ministérios à ruína, ok? Por falta de administração. Se nós olharmos para o padrão bíblico, que é o nosso livro de regra, prática e fé, que é a palavra do Senhor, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que desde o Éden, Deus é um Deus organizado. Deus fez cada coisa num dia específico, ele se organizou para aquilo, ele então descansa ao fim de toda essa construção, de toda essa criação. Se nós olharmos, por exemplo, para o Vale de Ossos Secos, nós vamos observar que Deus é um Deus extremamente organizado, um Deus que cuida muito bem dessa parte, onde cada osso foi no seu osso, depois cresceram ali tendões, depois carne, depois músculo, depois a pele, e enfim veio o espírito. Então foi tudo pautado na organização. E olhando para o Novo Testamento, que é ali onde nasce a igreja, né, nós vamos observar que a igreja apostólica ela também foi uma igreja organizada. Não foi nada assim jogado ao vento, nada feito de qualquer maneira. Eles eram extremamente cuidadosos com isso. Os apóstolos eram extremamente cuidadosos com esse ponto. E aí você me pergunta, pastor, mas por quê? Qual que é a importância de eu estudar a administração da igreja num seminário, sendo que eu já estudei as doutrinas da igreja, por exemplo, eu já estudei as doutrinas do Espírito Santo, que é soteriologia, pneumatologia, perdão, já estudei as doutrinas da salvação, já estudei as doutrinas das últimas coisas, já estudei várias outras doutrinas referente ao meu ministério, referente ao meu chamado, referente à igreja a qual eu pertenço. E por que é necessário eu estudar a administração da igreja? Porque dentro da administração da igreja nós vamos ver uma administração extremamente burocrática, que é a parte de CNPJ, a parte de estatutos, de regulamentos, de regimentos internos, de contratos que a igreja faz. Depois nós temos a administração de pessoal, que envolve ali a administração ministerial. Nós vamos entrar mais a fundo nessa questão de administração ministerial, que não deixa de ser uma administração. Nós vamos trabalhar com gestão de pessoas, então isso engloba muita coisa, o preparo de um ministério, como eu faço para cuidar disso, e a administração do geral, a administração da igreja num geral, abordando todos esses pontos, né? Porque algumas instituições de grande porte, algumas igrejas grandes, elas têm um responsável em cada área. Então tem um responsável, eu estava assistindo esses dias uma entrevista do pastor, que ele é o diretor da parte administrativa da Igreja Batista da Lagoinha. Então tem um pastor responsável por toda a parte burocrática. Então, departamento financeiro, as secretarias, os contratos que a igreja tem, toda essa parte burocrática que envolve cartório, envolve fórum, envolve Receita Federal, tudo isso tem uma pessoa responsável. Porém, outras igrejas, nós trouxermos um pouco mais para a nossa realidade, nós vamos ver que geralmente é o pastor que cuida de tudo isso, ou muitas vezes a esposa do pastor, né? Que acaba ficando com todo esse fardo para que possa cuidar. Então é extremamente necessário nós, né, vocês como membros de igreja, alguns que já são pastores, nós entendermos que a responsabilidade da igreja ela é de todos. Então todo mundo tem responsabilidades na igreja. A responsabilidade administrativa da igreja
todo mundo tem a sua parcela nesse ponto. Todos os membros, sem exceção. Desde o do recém-chegado, que é membro, mas é recém-chegado, novo convertido, ele tem a sua parcela de responsabilidade, claro, guardada as devidas proporções, até o membro mais antigo. Então, todos vão distribuir, vão dividir essa parcela de responsabilidade. Então, eu creio que essa aula de administração da igreja, ela vai ser uma aula que vai esclarecer muita coisa, vai abrir as nossas mentes para entendermos a um olhar bíblico e a um olhar administrativo a maneira correta de gerenciar toda essa instituição chamada igreja. Amém? Então eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Eu vou estar passando os slides aqui, você vai poder estar acompanhando na tela cada um deles. E só para vocês, para a gente começar a falar sobre isso, esses dois livros que estão aparecendo na tela, que é o livro Manual do Pastor e da Igreja, do Jaziel Guerreiro Martins, e o livro Agora Sou Pastor, do João Falcão Sobrinho, serão os dois livros que vão ser utilizados na nossa disciplina, ok? Nós temos também uma apostila que estará sendo disponibilizada para vocês, ela está aqui, tá? Eu vou estar encaminhando também para os alunos do CETEBAR, e você pode estar retirando ela, falando com a coordenação, com a secretaria do seminário, eles vão orientar você em relação a ela, ok? Então esses são os dois livros que nós vamos usar como base, eles estão aqui na minha mão, tá aqui, Agora Sou Pastor, do João Falcão Sobrinho, e o Manual do Pastor e da Igreja, do Jaziel Guerreiro Martins, ok? Esses dois livros aqui são muito importantes para você que é pastor, já é pastor, eu aconselho você a adquirir esses livros, vão te ajudar muito em horas bem delicadas que os pastores passam, como cultos fúnebres, nascimento, casamento, enfim, tem várias coisas bacanas, e ele traz modelos de estatuto, modelos de ata, modelos de regimento também, é muito importante. Para não fugir do nosso costume, né, nas aulas, onde eu faço ali algumas indicações de leitura para vocês, está aqui um livro que eu gosto bastante, foi indicação até quando eu era aluno, foi indicação do diretor do CETEBAR, o pastor Anderson Alexandre, o Pentecostal Reformado, do Walter McAllister e do John McAllister. É muito bom. Você acha que é possível sermos pentecostais, crermos na manifestação dos dons espirituais e ainda assim defendermos ainda as doutrinas reformadas? Então, para você, muito bom. Você que tem essas dúvidas, muito bom você ler esse livro, recomendo. Tem esse livro aqui também, eu participei de uma conferência no ano passado com o pastor Robert Dudu. Ele é liderado pelo Doug Hill Mills, pastor Doug Hill Mills, tá aqui, todo mundo está vendo. E esse livro, Bom General, foi o tema da conferência. E ele fala sobre a postura de um líder, é extremamente importante. E para os pastores que trabalham com família, se alguns dos nossos alunos também têm ministério com famílias, e para você aplicar na sua vida também, eu recomendo esse comentário bíblico, Lar, Família e Casamento, do David Merck, Dr. David Merck. Muito bom, excelente. Esse livro foi indicação de um dos pastores também, professores aí no CETEBAR. Ok? Então vamos dar início à nossa aula. Já dei aqui algumas orientações, algumas diretrizes de como vão funcionar. E eu quero passar para você agora o nosso plano de estudo. Tá? Você está vendo aí na sua tela o nosso plano de estudo. Nós vamos falar sobre a história da administração. Eu preciso entender primeiramente o que é administração, como surgiu a administração. Depois nós vamos conceituar, vamos levar para os conceitos desta administração. Eu preciso entender o que é a administração e como ela e o porquê ela é importante na minha vida. E por último nós vamos falar sobre os modelos eclesiásticos, ok? Quais são os modelos de governo que tem nas igrejas hoje em dia? Quais são os tipos de governos que se tem? Então, eu sou da igreja presbiteriana, eu sou da igreja Assembleia de Deus, eu sou da igreja batista. Qual o modelo que a minha igreja tem de governo? Como que é o escalão de governo dentro da minha igreja? Então, tudo isso aí eu vou entender, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? E eu creio que vocês vão conseguir aí se identificar qual o modelo de administração de igreja
lembrando aqui que eu não estou para defender um tipo de governo, ok? Eu sou pastor local, tem a igreja ao qual eu pastoreio, nós temos um estilo de governo lá, nós temos um modelo, né, de governo lá na nossa igreja, e eu não estou aqui para defender um estilo de governo, eu estou aqui para apresentar para vocês todas as formas de governo que a igreja tem, ok? E aí depois, nos trabalhos que nós vamos estar passando para vocês, nas pesquisas também que vocês vão estar fazendo, e até mesmo no olhar para dentro da sua própria instituição, você vai ver qual estilo de governo que essa igreja tem, ok? Então nós vamos, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da administração. Como que surgiu essa administração? Como foi o início de tudo? Por que ela surgiu? Quais foram os pontos que levaram a se criar essa administração da forma como ela é? Como que isso... Opa, foi um a mais aqui, perdão. Isso, vamos voltar aqui. Como que essa administração ela se iniciou? Se nós olharmos para os pontos que nós vamos entender ao longo dessa aula, nós vamos ver que a própria Bíblia, assim como eu disse no final, a própria história da humanidade, desde o início, ela já começa de uma forma organizada, trabalhando ali a organização, gestão de pessoas. Noé, por exemplo, quando foi construir a arca, os seus filhos ali o ajudaram, então ele precisou gerir aquilo, porque a instrução veio do céu, Deus disse para ele, faça a arca desse jeito e desse jeito. Tanto de medida, tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura, de profundidade, então você vai fazer com essa madeira. Então Deus passou a diretriz para ele, Deus deu o norte, a direção para que ele pudesse estar construindo a arca. E como ele fez? Ele geriu a sua família. Os seus filhos foram os seus liderados naquele momento. Então, eles passaram a estar debaixo de uma autoridade administrativa. Então, Noé recebeu a instrução de Deus, gerenciou aquilo ali e distribuiu as tarefas. Então, essa administração, e aí nós trouxemos para dentro da igreja, seria a administração ministerial, mas essa administração nós já vimos que se iniciou lá atrás. Remonta a 5.000 anos antes de Cristo. Se você está assistindo essa aula pelo computador, você pode abrir no seu celular ou vice-versa, você pode abrir aí os slides que eu disponibilizei para vocês, ok? Então você pode estar abrindo aí e estar acompanhando todas essas orientações. Então ela remonta a 5.000 anos antes de Cristo e era focado na solução de problemas práticos. Então, não tinha-se tempo para resolver problemas de uma maneira que não fosse prática. Então, eles precisavam ali, por quê? Porque a maioria dos povos eram nômades, a maioria dos povos viviam à base de caça, pesca, de caça, de agricultura. Então, eles precisavam gerir o tempo, gerir os recursos, gerir até mesmo a sua própria família. Então, o próprio sistema patriarcal daquela época ajudava muito essa forma de organização, essa forma de administração. Então, ela foi criada, a administração, ela foi criada para gerir, para resolver, para solucionar problemas de forma prática, ok? E ela se desenvolveu entre os séculos XVIII e até metade do século XX, ou seja, até metade do século passado. Como que ela fez isso? Esse desenvolvimento da administração da igreja, ela se deu muito por causa de algumas revoltas que se teve, algumas revoluções, como a Revolução Industrial, por exemplo, de 1780 a 1914. Nós tivemos a própria reforma da igreja em 1517 com Martinho Lutero, ela precisou se organizar em setores. Cada país ali tinha dentro do seu país um líder da reforma. Nós vimos John Knox, nós vimos John Wycliffe, nós vimos John Hus, Martinho Lutero, João Calvino, cada um na sua perspectiva, porém cada um representando ali uma liderança, cada um ali organizando todo o processo da reforma dentro dos seus países.
E aí nós vimos no módulo passado sobre a história da igreja, muitos pais da igreja, muitos homens e mulheres que se levantaram para anunciar a palavra do Senhor e precisaram organizar uma equipe, precisaram organizar uma igreja, uma cidade, um movimento todo para que a palavra do Senhor fosse alcançasse povos fora até mesmo do continente onde eles estavam, seja na Europa, na América, na Ásia, enfim, aonde eles estavam. Então, a administração ela está em todos os ramos. E aí não digo não só dentro da igreja, mas também na sua casa. Você precisa gerir os seus recursos, você precisa gerir os seus filhos, o seu relacionamento matrimonial, você precisa gerir, você que é empresário precisa gerir a sua empresa, você que é funcionário, você precisa gerir o seu emprego, o seu próprio emprego. Então, a administração ela está envolvida em todos os âmbitos da nossa vida, no cotidiano nosso, a administração ela ela se apresenta ali de uma maneira muito clara, ok? Então, a história da administração nós podemos definir ela como há 5.000 anos antes de Cristo, ela já dava ali os seus nortes, olhando biblicamente desde o início, desde o Éden, nós já vemos a administração, Deus gerindo ali o tempo, Deus gerindo o homem, toda a forma como se iniciou, né, se criou ali a humanidade. Então nós vemos Deus trabalhando nessa forma administrativa também dentro desse ponto, ok? Então aqui nós vamos ver agora alguns teóricos da administração. Por que é importante nós vermos alguns teóricos da administração? Porque esses teóricos eles ajudaram em muito no desenvolvimento e na expansão da administração. Eles aplicaram conceitos. Vamos pegar, nós estudamos a história da igreja, vamos pegar a reforma. Muitos dizem assim, João Calvino criou as doutrinas do calvinismo. Não, ele não criou as doutrinas do calvinismo. Como nós vimos nas nossas aulas de história da igreja, nós podemos entender e compreender historicamente que ele apenas compilou, ele juntou de uma maneira muito sábia, óbvio, e cremos que inspirada pelo Espírito Santo, ele juntou essas doutrinas. Estou falando assim de uma forma bem grosseira, bem assim, nós não temos tempo para explicar isso, vocês já estudaram no módulo passado, ok? Então ele, vamos dizer assim, ele juntou todas essas doutrinas, colocou ali sim as suas particularidades, as suas interpretações bíblicas diante de tudo isso, e também dos que haviam vindo antes dele e deixado legados de forma estupenda para a teologia, e ali então, para a teologia reformada, e ali então ele junta essas doutrinas, e ali se deu o nome, o calvinismo nasceu dali. Não, as doutrinas nós vamos observar, Martinho Lutero defendia já pontos da doutrina calvinista, nós vemos que John Wycliffe, John Hus, John Knox, muitos ali já defendiam essas doutrinas. Eu tenho até uma indicação aqui para vocês, 2 livros que vão ajudar bastante nesse ponto, até fazendo uma deixa aqui. A História da Reforma, esse livro do Carter Lindenberg, muito bom, tá? Da História da Reforma. E esse aqui da Teologia da Reforma, tá? Do Matthew Barrett. Então é muito importante que vocês, muito bom, importante sim, seria muito interessante se vocês lessem, procurassem esses livros, e aí vocês iriam entender como que foi o início ali dessas doutrinas reformadas e tal, acerca desse ponto, que posteriormente nós vimos também na aula de História da Igreja, que depois veio as doutrinas pentecostais. Então, nesse sentido, é muito bom nós entendermos tudo isso. E aí, voltando ao ponto que nos interessa. Por que é importante nós falarmos sobre alguns teóricos da administração? Porque esses homens, eles colocaram princípios, eles colocaram pontos, diretrizes, ao qual nós precisamos observar para que possamos caminhar de acordo com a administração. E o primeiro deles, que eu quero falar com vocês aqui, está aí na tela, é o Friedrich Taylor. Friedrich Taylor, ele foi um engenheiro americano,
ele desenvolveu a teoria da administração científica e a divisão do trabalho. Desenvolveu as 5 funções essenciais da administração. Isso aqui eu vou deixar um tempinho na tela para você observar, que é extremamente importante. Os 5 pontos da administração, as 5 funções essenciais, também conhecidas como POCs, tá? Que são planejar, organizar, comandar, controlar e coordenar. Essas 5 funções, elas são extremamente necessárias, ok? Para que possa se desenvolver uma boa administração. Então, esses 5 pontos que Friedrich Taylor ele desenvolveu: planejar, comandar, organizar, controlar e coordenar. Esses 5 pontos são extremamente importantes para a administração. E aqui não falamos apenas de administração secular, mas também da administração eclesiástica. Então, nós vamos falar mais à frente desses 5 pontos, tá? Depois, se você quiser pesquisa aí sobre Friedrich W. Taylor, ele, um engenheiro americano, que ele é conhecido como um dos pais da administração. Ele foi extremamente importante. E esses 5 pontos dele fazem muita diferença na hora de se administrar alguma coisa. O segundo que nós vamos falar é de John Henry Fayol. Jules Henry Fayol. Ele foi um engenheiro francês. Um ponto interessante dele, ele identificou 14 princípios que devem ser seguidos para a administração, para que a administração seja eficaz. E aí eu coloquei 2 deles. Dividir o trabalho em tarefas especializadas e destinar responsabilidades a indivíduos específicos. E o outro, cuidar para que prevaleça os interesses gerais da organização. Então, esses 2 pontos que o Fayol ele colocou dentro dos 14, né, que ele desenvolveu, esses 2 pontos que eu trouxe são extremamente assim, interessantes, porque parece que ele está falando isso para a igreja, né? Dividir o trabalho em tarefas especializadas e destinar responsabilidades a indivíduos específicos são os ministérios. Isso dentro da igreja não é nada mais, nada menos do que os ministérios. E esses ministérios, eles têm os seus líderes que são responsáveis por alguma atividade. Então, a igreja tem um ministério de missões, então eu coloco lá um líder ou um casal, enfim, varia de igreja para igreja, coloco lá um casal, não propriamente seja um casal de missionários, mas coloco ali um casal para gerir esse departamento de missões. Então, eu dei uma atividade, tá, uma tarefa especializada para uma pessoa específica ou para um casal específico. E isso é os ministérios, Ministério do Louvor, Ministério de Coreografia, de Teatro, de criança, de mulheres, de homens, aí entre os mais variados tipos de ministérios que cada igreja tem a sua distribuição, ok? Mas nesse ponto, o importante do Fayol era que essa divisão do trabalho, isso é muito importante porque nós pastores temos o erro, né? o mau costume de querer abraçar tudo com as mãos, vamos abraçar o mundo com as mãos. E isso é extremamente errado. Se nós olharmos, por exemplo, os conselhos de Jetro para Moisés, era que ele levantasse líderes para ajudá-lo na administração. Então, nós vamos observar isso dentro de um panorama bíblico e até mesmo dentro da história da administração, que é necessário, sim, termos pessoas ao qual podemos confiar, pessoas que vão caminhar lado a lado conosco, e depois nós vamos falar sobre administração ministerial, tá? E por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é extremamente importante a gente delegar essas coisas. Tem uma frase que assim que eu assumi a igreja, alguns anos atrás, um pastor muito amigo meu veio pregar, eu convidei ele para pregar, o pastor Sanderson é professor no Setembari também, eu convidei ele para pregar na nossa igreja e ele disse uma frase para mim que eu gravei isso e eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: pastor Tiago, não morra pela igreja, Jesus já fez isso por ela. Então eu digo para você, pastor, líder que está aí se descabelando por conta do ministério, não morra pela igreja, Jesus já fez isso por ela. Nossa função não é morrer pela igreja, ok? Então se dedique sim, faça com excelência. A palavra do Senhor em Eclesiastes vai dizer que tudo aquilo que tiver à mão, faça conforme as tuas forças, ok? Nem mais, nem menos, porque isso vai ser as tuas forças
você fizer de acordo com as tuas forças, será de maneira excelente. E o outro ponto é cuidar para que prevaleçam os interesses gerais da organização. Isso aqui é extremamente importante nós pegarmos um gancho nesse ponto do file. Por quê? Quando nós desenvolvemos a liderança dentro das instituições, e aí vamos distribuir as atividades, então vamos supor que uma igreja ela tem 5 ministérios. Tem Ministério do Louvor, Ministério Feminino, Ministério Infantil, Coreografia e Missões. Esses 5 ministérios. E aí, dentro desses 5 ministérios, nós vamos colocar um líder em cada ministério. Então, coloquei um líder em cada ministério, eu tenho 5 ministérios, eu tenho 5 líderes. Só que 4 desses líderes estão completamente focados com o interesse da igreja, que é o quê? Para que as pessoas estejam firmadas na palavra, para que as pessoas estejam firmes na igreja, para que as pessoas estejam firmes principalmente no Senhor. Então, dão um suporte, estão ali juntos, caminhando lado a lado com o pastor, então orando pela liderança e orando pelos liderados, ok? Só que um desses cinco, ele não está nesse mesmo pensamento. A probabilidade dessa liderança ser uma liderança fracassada, ela é grande. Por quê? Porque essa pessoa que é líder de um ministério, influente sobre outras pessoas, se ela não estiver engajada com todo o restante da administração, o pastor terá problemas. A liderança da igreja, aí se é uma liderança onde tem presbitério, então o presbitério terá problema. Se é uma igreja que é congregacional, a igreja, a assembleia da igreja terá problemas. Por quê? Porque esse líder ele vai contaminar todo o restante. Ok? E aí você fala para mim, tá, pastor, mas é simples, é só chegar lá e tirar. É simples na teoria, na prática não é bem assim. Na prática é um pouquinho mais difícil, nós temos essa concepção, ok? Mas tudo isso aí nós vamos aprender e eu creio que vai ser extremamente importante para nós. Mas o grande ponto aqui, vou até colocar mais uma vez para que nós possamos ter gravado isso aí. Está aí na sua tela, você pode ver. Dividir o trabalho em tarefas especializadas e destinar responsabilidades a indivíduos específicos. Confie nas pessoas, deposite sobre elas, ok? Confiança, dê na mão delas ministérios para que elas possam desenvolver. Eu tenho uma premissa comigo que eu não gosto de crescer sozinho. Se eu cresço, eu gosto de levar pessoas junto comigo para que outras pessoas também cresçam, e nós temos que ter em mente, nós que somos líderes, nós temos que fazer dos nossos liderados pessoas melhores do que nós, líderes muito mais excelentes que nós, ok? E o outro ponto é cuidar para que prevaleça os interesses gerais da organização, neste caso, a igreja. O outro que eu quero falar com vocês, está aí na sua tela agora, é o Elton George Mayo. Ele é um australiano, emigrado para os Estados Unidos, trabalhou na teoria das relações humanas. O foco dele era em pessoas, humanizou e democratizou a administração do trabalho e as ciências humanas. São as ações e atitudes desenvolvidas pelos contatos entre as pessoas e o grupo, de forma que haja um ambiente onde cada pessoa é encorajada a expressar através de palavras a forma livre e sadia. Expressar de forma livre e sadia. Por que isso é importante? Por que esse detalhe, esse ponto aí é importante? Porque nós precisamos entender que as pessoas dentro do ministério, elas também têm a sua forma de se expressar. Ela também tem ali os seus desejos, ela também tem os seus sonhos, os seus projetos. Essas pessoas elas não podem ter medo de vir falar com os seus líderes. E aí aqui eu quero fazer duas ressalvas. Primeiro, a pessoa não pode ter medo de vir falar com o seu líder pelo seu fato do seu líder ser um líder carrasco, um líder rude, duro. E outro, a pessoa não pode ter medo de vir falar com o seu líder por se esconder atrás de um achismo. Eu acho que o meu pastor não vai gostar. Eu acho que isso. Mas ele vai tomar uma decisão que não vai ser do meu agrado. Então eu não posso me esconder atrás dessas duas colocações. Ok? Então eu preciso ter isso muito bem definido. E dentro da administração eu também preciso humanizar a situação. Estou tratando com seres humanos. E dentro da igreja são todos voluntários.
Algumas igrejas têm ali alguns líderes, alguns pastores que são remunerados, porém a maioria das igrejas não. Então todos que estão ali, o líder de missões, o líder de coreografia, a líder de coreografia, o líder do Ministério de Homens, o líder de louvor, são pessoas voluntárias, elas estão ali por amor à obra. Então eu preciso entender esse ponto também, essa colocação, ok? Então eu preciso ter em mente todas essas coisas. Tendo em vista esses 3 pontos que nós abordamos, esses 3 homens que nós abordamos, que foi o Friedrich Taylor, o Julius Henry Fayol e o Elton Mayo, nós vamos agora falar sobre administração no Brasil. Por que é importante falarmos um pouquinho sobre administração no Brasil? Porque eu preciso entender como que o meu país ele se entende dentro desse ponto sobre a administração, certo? Então, tendo isso em vista, eu vou analisar todo esse cenário. Então, a administração no Brasil, ela começa a ser mais enfática, e aí eu quero pegar só do início do século passado para cá, do início do século XX para cá, e nesse cenário nós vamos ver a primeira pessoa de grande influência, assim, que revolucionou as organizações administrativas do trabalho, tá? Em relação ao trabalho, foi Getúlio Vargas, certo? Vou estar colocando aí para vocês um slide onde vocês vão conseguir observar acerca disso. Tá aí. No Brasil, a história da administração começou a partir de 1931, com a fundação do Instituto de Organização Racional do Trabalho. Então, Getúlio Vargas ali, então, ele começa a organizar, a gerir, nesse tempo que começa ali a sair, pouco depois, algumas leis trabalhistas, depois sai a carteira de trabalho, enfim, sai essa organização, essa administração do trabalho. Em 1944 é criada a Fundação Getúlio Vargas, mantenedora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. E aí, em 1967, se cria o Conselho Federal de Técnicos Administrativos e, posteriormente a isso, se tornou o CFA, que é o Conselho Federal de Administração, e os respectivos CRA, que são os Conselhos Regionais de Administração. Pronto. Falamos um pouquinho sobre a administração, a história da administração, falamos um pouquinho sobre o que é a administração, quais os seus conceitos, o que ela traz de interessante para nós ao longo da história, conceituamos aí alguns teóricos, só que agora nós vamos partir para a administração eclesiástica propriamente dita. E com isso, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a distinção da administração secular com a administração bíblica. No âmbito secular, administrar significa realizar o trabalho por meio de outros, ou seja, eu uso outras pessoas para administrar um trabalho, gerenciar as habilidades dos outros com o propósito de se alcançar um objetivo. Já do ponto bíblico, nós vamos ver a diferença aqui agora, que no âmbito secular eu administro habilidades de outras pessoas. No âmbito bíblico, administrar significa suprir as necessidades dos subordinados enquanto eles trabalham no cumprimento de suas tarefas. Então, o que isso significa? No âmbito bíblico, a minha função como líder, como administrador, é suprir as necessidades dos meus liderados. Então, eu dar ferramentas para que eles possam desenvolver as suas atividades, gerir todo esse sistema eclesiástico. Então, ao contrário de eu usar da habilidade de alguns para alcançar um objetivo, a minha função é suprir a necessidade desses para que eles possam desenvolver as suas tarefas, ou o que nós chamamos os seus ministérios, ok? Então, isso aí precisa ficar bem definido entre nós. Na apostila, tem uma frase do presbítero Rangel, que foi quem escreveu a apostila de administração eclesiástica do Setebari, que ele diz assim: quando treinamos uma pessoa, ela se torna uma réplica da gente. Mas se servimos alguém, não há limite para o que essa pessoa pode vir a ser e a realizar. Então isso é impressionante, né? Isso é maravilhoso. Nós vemos
uma colocação como essa, né? Quando treinamos uma pessoa, ela se torna uma réplica, ou seja, alguém igual a nós. Nós treinamos ela do jeito que nós somos. E isso nós vemos muito na administração de família, na administração de lares, na educação de filhos principalmente. Muitos pais falam assim, eu vou educar você da forma como eu fui educado. Ou, ao contrário, eu vou educar você da forma que eu não fui educado, da forma que eu gostaria de ser educado. Os dois lados aí, entrando só dando uma pincelada em teologia da família, os dois lados estão errados. Nós não temos que educar os nossos filhos da forma que nós fomos educados, e muito menos da forma como nós gostaríamos de ser educados. Nós temos que educar os nossos filhos de acordo com o que a Bíblia nos ensina, certo? Há um padrão bíblico, ok? Então, na disciplina de teologia da família, vocês vão aprender mais sobre isso, é extremamente importante. Então, vamos observar mais um outro ponto, a definição de administração eclesiástica. Como que eu posso definir o que é a administração eclesiástica? Podemos ainda definir a administração eclesiástica como a administração daquilo que é sagrado, ou seja, aquilo que não é meu. Eu administro aquilo que é do Senhor, como almas, vidas, tempo, recursos financeiros, que são os dízimos e ofertas, bens móveis e imóveis da igreja, liturgia, decisões, etc. Alguns elementos da administração secular estão presentes na administração da igreja, mudando apenas a sua forma de aplicação. Então, por que é importante eu saber sobre isso? Porque essa administração do sagrado, ela precisa ficar muito bem gravada na minha mente para que lá na frente eu não me corrompa. Porque eu estou administrando almas que não são minhas, vidas que não são minhas, tempo que não é só meu, recursos financeiros que não é meu, que são os dízimos e ofertas, os bens, tudo que está na igreja, ele não pode estar no nome do pastor, tem que estar no nome da igreja. Então, dentro da administração, e aí nós vamos falar sobre a administração burocrática, que são os contratos, são toda a listagem de materiais e bens que a igreja tem, nenhuma delas pode estar no nome do pastor, ela tem que estar no nome da igreja. Porque se um dia esse pastor é transferido, se um dia esse líder ele é enviado para uma outra igreja, ou ele sai da igreja, ele não tem que levar aquilo. Ah, mas eu comprei. Então, assim, se está dentro da igreja, precisa ficar muito bem definido o que é da igreja e o que não é da igreja. Então, qual que seria a orientação prática olhando para esse cenário? Olhando para esse cenário de organização, nós precisamos entender o que é da igreja. Faça uma lista de tudo que tem dentro da igreja. Tudo isso aqui. Pedestal, vamos pegar ali no altar. Pedestal, microfone, cabo, instrumento, suporte para partitura, que são as estantes, pilha de microfone, tudo que está ali. É da igreja? É. Faça uma listagem. Ajude, auxilie o seu pastor, você que não é pastor, auxilie o seu pastor na organização disso, nessa listagem. Você que é pastor, direciona, peça para um secretário da igreja, levante uma junta, peça para um secretário da igreja fazer essa listagem de tudo que é da igreja. O que não for da igreja, não, isso aqui é de tal irmão, devolve para aquele irmão. Passa para ele isso aí. E você, irmão, não leve para a igreja. Fica na sua casa. Se você levar para a igreja, ou você dá para a igreja, ou você não leva. Porque lá na frente, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Amanhã há uma direção da liderança que não vai de encontro com aquilo que você acha que deveria ser, ou que muda algumas coisas na organização, e aí você vai ficar se achando injustiçado. Ah, mas eu dei isso para a igreja. Então isso gera muito problema, gera muita conversa. Então, para evitar isso, não leve. Entendeu? Se a igreja pode adquirir aquilo, adquira, vá lá e compre, né? E aí nós vamos falar sobre CNPJ, falar sobre tudo isso, compre e coloque no nome da igreja. Então é da igreja isso aqui. Temos 50 cadeiras, as 50 cadeiras são da igreja. Temos 39 microfones, os 39 cabos são da igreja. Todos estão ali listados no nome da igreja. Então isso é muito importante. E essa é a administração do sagrado. É eu entender que eu administro algo que não é meu. Então, as vidas não são minhas, eu não sou dono, o pastor não é dono
daquele ministério, o pastor não é dono daquela igreja. Ah, pastor, mas fui eu que abri, eu sou o presidente do ministério. Tudo bem, você é o presidente do ministério que Deus colocou nas suas mãos para que você cuide. Logo entendemos que o ministério não é seu, ou o ministério não é dessa pessoa. Enfim, nós entendemos que a administração eclesiástica é a administração daquilo que é sagrado, ou administração do sagrado propriamente dito. Conclusão. Podemos afirmar então que administrar é em um só tempo planejar, organizar, comandar, controlar, coordenar e controlar. Tem 5 pontos. Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Esses 5 pontos são extremamente importantíssimos para que nós possamos ter uma administração eficaz dentro das igrejas. Ok? Então, se planeje, se organize, tenha comando. Ter comando não é ser carrasco, não é ser ditador, certo? A autoridade, eu ouvi de um pastor uma vez e isso me deixou muito, muito feliz, eu fiquei muito feliz com isso que esse pastor disse. A autoridade, ela não pode, se ela está medida na altura da sua voz, ela não é autoridade, ela é autoritarismo, ok? Autoridade é você liderar pelo exemplo. Poder é você liderar. Autoritarismo, ou poder, autoritarismo no caso, é você liderar pelo cargo. Autoridade é você liderar pelo exemplo. Então guarde isso no seu coração. Então nós precisamos observar esses 5 pontos da administração que são extremamente importantes. Anote aí, tá? Vou colocar mais uma vez aqui para você observar. Anote aí num papel, ok? No seu celular, para que você guarde isso e coloque em prática, não só na sua igreja, mas também na sua vida como um todo, ok? Vamos passar agora para os modelos de organização de igreja. Estamos partindo aí para o final da nossa aula. Modelos de organização de igreja. Que modelos são esses? O primeiro modelo que nós vamos observar, nós vamos entender aqui os modelos de organização de igreja. Durante a história, o governo da igreja seguiu vários modelos, assumindo várias formas, inclusive copiando modelos seculares, tanto antes da reforma como depois da reforma, tá, irmãos? Existem hoje diversas formas de organização de governo na igreja evangélica, seja reformada ou não, afirmando-se que em todos eles que Deus exerce a autoridade final mediante a direção do Espírito Santo. Então isso aqui é extremamente importante a gente observar. Todos os modelos que temos hoje dentro das igrejas evangélicas, eles têm por obrigação ter Deus como autoridade final da igreja, certo? Se algum pastor, algum líder, seja, aí vamos colocar, né, nos cargos que as igrejas têm, pastor, bispo, missionário, apóstolo, enfim, qualquer um. Se qualquer um desses colocar que a palavra dele é mais importante do que a Bíblia, do que a palavra do Senhor diz, do que até o próprio Deus diz, nós temos um problema. Nós temos um problema grande. Por quê? Porque a administração eclesiástica, as administrações das organizações de governo da igreja evangélica, ela tem por obrigação ter Deus como autoridade máxima dentro da igreja. Por isso que nós não temos a tradição da igreja como equiparada com a palavra de Deus. Nós não temos o cargo apostólico, o pastor, o líder, o bispo, o apóstolo, enfim, tal pessoa, ela está equiparada com a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus ela sempre está acima, certo? Ela é uma autoridade máxima dentro das igrejas e deve ser assim dentro da organização da igreja também. Falando um pouco mais sobre alguns modelos de sistemas de governo, nós vamos para o primeiro, que é o sistema monárquico. O que é um sistema monárquico? A palavra monárquico ou monarquia, ela vem do reinado. Então, o monarca era o rei e ali tinha a monarquia, que eram os príncipes, as princesas, a rainha, toda a família real. E conforme o pai ia falecendo, o rei ia morrendo, os seus filhos iam sucedendo o trono, um após o outro, até a morte de toda a família, ou seja, só que daí o filho de um assumia, que assumiu o filho do outro, e assim, e ainda sempre ficava dentro da mesma família. Então, por isso que casamento na época da Idade Média
da Idade Medieval era extremamente lucrativo, extremamente vantajoso. Por quê? Porque se um rei queria ter poder, ele casava com a rainha ou a princesa de um outro rei, de um outro reino maior, para que ele pudesse governar toda aquela região. E aqui no sistema monárquico nós vemos que o governo está na mão de uma só pessoa, que é considerado o cabeça da organização mundial. Ele tem absolutos poderes para comandar a organização. Inclui-se nesse modelo de governo eclesiástico a Igreja Católica Romana e algumas denominações neopentecostais. E aqui você fala assim, credo, pastor, mas algumas igrejas evangélicas têm esse modelo? Algumas igrejas neopentecostais, sim, tá? Que tem um líder supremo. Então, aquele líder ele é o líder mundial da igreja, ok? Nós vimos na história da igreja como funciona algumas igrejas neopentecostais. Então, essas igrejas, elas têm, e como o caso da Igreja Católica, ela tem o seu líder máximo. No caso da Igreja Católica é o Papa, que nós estamos, na nossa geração aqui, é o Papa Francisco, que é o argentino, né? E ele tem autoridade máxima sobre a igreja. Nas igrejas neopentecostais, aí são os bispos, apóstolos, cada igreja vai dar a sua definição. E esses são a autoridade máxima, não existe autoridade acima deles. Então eles são incontestáveis, na maioria das vezes incontestáveis, certo? Dentro das suas organizações, porém essa é a estrutura que a igreja desenvolve. Outro que nós vamos observar é o sistema episcopal. O sistema episcopal ele é visto na maioria das igrejas metodistas e anglicanas. O governo através de bispos afirmam que Cristo confiou o governo de sua igreja a uma ordem de bispos. O colégio de bispos é chamado de clero superior, que governa uma igreja. Embora a igreja romana tenha uma ramificação regional desse sistema de governo, as que têm mais forma pura, que tem mais de forma pura, é a igreja metodista. Então, esse modelo de governo episcopal nós vemos com mais evidência, de maneira mais pura e mais genuína, na igreja metodista. Isso é um modelo de governo que eu tenho um amigo que é pastor da igreja metodista e é um modelo de governo muito bom que a igreja desenvolve. Okay? É uma organização assim impressionante que a igreja tem. Outro modelo de igreja de governo que nós vamos ver é o modelo presbiteriano. O governo presbiteriano ele procura reproduzir uma forma de governo democrático e representativo. Então, ou seja, não é o pastor que governa a igreja, é o presbitério. A igreja elege os seus presbíteros, essa reunião forma o conselho administrativo daquela igreja, um conjunto de várias igrejas, então pega a igreja do conjunto A, do conjunto B, conjunto C, ali forma um conjunto de respectivos conselhos e formam o presbitério que administra aquela região, certo? Então, é o presbitério que chama pastor, é o presbitério que demite pastor, que muda pastor de igreja, é o presbitério que faz isso. O pastor ele vai cuidar da igreja no âmbito pastoral. O pastor vai cuidar no âmbito pastoral. Visitas, aconselhamento, pregação, ensino, doutrinas da igreja. Esse é o conceito do pastor. O governo da igreja vai ficar na responsabilidade do presbitério. Então, esse presbitério é o que vai dar toda a diretriz da igreja, o que vai comprar, o que vai deixar de comprar, como vai fazer, como vai pagar, vamos tirar recursos da onde, vamos pegar esse pastor, vamos mandar para lá. Então, assim, é um modelo muito organizado, ok? Extremamente organizado, um modelo presbiteriano, assim como o modelo episcopal, também da igreja metodista, é um modelo muito admirável. Também o modelo presbiteriano. Um grupo de presbíteros forma um sínodo, que juntos vão formar o Supremo Concílio ou a Assembleia Geral. No Novo Testamento, presbítero é o mesmo que ancião ou bispo. E aí cada igreja vai ter a sua definição. Numa igreja chama ancião, na outra igreja chama bispo, chama presbítero. O presbítero numa igreja, o bispo numa igreja está acima do pastor, na outra igreja o bispo está abaixo do pastor, enfim. Então, cada igreja vai ter ali a sua definição sobre esse ponto, certo? Outro modelo também que nós vemos de igreja é o modelo congregacional. O que seria o modelo congregacional? Nós vemos isso nas igrejas batistas, ok? O centro da autoridade é a igreja local. Então não tem um presbitério, é a assembleia da igreja que vai definir
as diretrizes daquela igreja local. Eles têm total autonomia para governar a si mesma. Então, cada igreja local tem a sua autoridade ali. Toda e qualquer questão relacionada ao governo da igreja, disciplina de membros, é a assembleia que vai resolver. E ela é quem convida e quem dispensa o pastor também. Então, nesse ponto, é muito parecido com outras igrejas, nessa questão de trazer pastor, de mandar pastor para outra localidade, para outra cidade, para outra igreja, para outra região, certo? Esse modelo congregacional, ele é um modelo bem democrático, porque a assembleia da igreja que tem ali a sua autoridade. Então é a assembleia da igreja que vai definir se vamos comprar isso, se vamos fazer assim, se vamos fazer assado. Então é a assembleia, do jeito que no presbiteriano, o presbitério que define, no modelo congregacional é a assembleia da igreja que define. Então forma-se ali a assembleia, levanta a mão, eu voto a favor, eu voto contra, a maioria vence e a maioria é a autoridade máxima ali dentro das igrejas congregacionais. Algumas igrejas, as igrejas batistas tradicionais são assim, muitas igrejas pentecostais, né, mais clássicas, mais antigas, são assim também. A assembleia da igreja tem a autoridade máxima, tem a autoridade ali para definir também estatuto, algumas coisas sobre esse ponto. Um ponto aqui que vão divergir às vezes um modelo do outro. Nesse modelo congregacional, a Assembleia da Igreja é que define disciplina de membros, se exclui, se não, se recebe membro, se exclui membro. Então é a Assembleia que faz isso. Outras igrejas vai ser o pastor que vai fazer a questão da disciplina. A questão da aceitação do membro já por exemplo, na ceia. Então, a exclusão de membro, às vezes é o próprio secretário que faz. O irmão não está vindo mais, vamos excluir o irmão daqui. Então, depende muito de cada estilo de governo, ok? Então, cada igreja tem o seu modo de governo. E para nós observarmos mais um sistema de governo, é o sistema neopentecostal. O sistema neopentecostal, e aí você pode falar, pô, mas você acabou de falar sobre o sistema neopentecostal? Não, eu falei sobre o sistema monárquico, ok? O sistema pentecostal ele é muito parecido. O fundador da igreja ou o presidente da mesma exerce a função de bispo ou até arcebispo, embora não tenham tais designações em seu clero. As decisões maiores são tomadas pelo líder maior, que pode cercar-se às vezes de um grupo seleto de pastores. Isso não é uma regra, tá? Algumas igrejas pentecostais fazem isso, tem ali um grupo de pastores que auxiliam o pastor presidente nessa administração, outras não, o pastor presidente ele toma todas as definições sozinho, sem pedir opinião de ninguém, e as decisões menos importantes podem ser tomadas por um grupo menor de pessoas, só que essas pessoas nem sempre são os membros, elas na maioria das vezes são os pastores, os próprios pastores, a outra parte da liderança de igrejas locais que tomam essa decisão. A membresia ela não participa de nenhuma ou quase nenhuma decisão. Então, quando vê, chegou lá, a decisão já foi tomada, certo? Vamos pensar assim, qual o lado bom e o lado ruim? Todos os sistemas que eu mostrei para vocês, eles vão ter o seu lado bom e o seu lado ruim, certo? Lado bom e lado ruim não, vamos dizer assim, eles têm o seu ponto favorável e o ponto desfavorável em algumas situações. Por exemplo, o sistema presbiteriano e o sistema presbiteriano, episcopal e congregacional. Vamos pegar esses 3 pontos. Qual é a vantagem desses pontos? Extremamente organizado, extremamente confiável, porque não está na mão de uma única pessoa, certo? Tem ali as suas decisões de uma maneira muito mais democrática, porque mais pessoas participam dessas decisões. Qual é o ponto desfavorável? É demorado. Porque para você definir um ponto, você precisa marcar uma assembleia, e aí nós vamos ver dentro dos estatutos que você tem um prazo mínimo para marcar uma assembleia. Então não é assim, vou marcar uma assembleia amanhã. Não, você tem um edital, depois desse edital você faz uma convocação, depois dessa convocação aí tem a assembleia, que tem que ser 15 dias, 30 dias, depende do tipo de assembleia que você vai fazer, tem que ter o quórum necessário. Então assim, para você definir uma situação, vai tempo. É demorado, é longo, é um processo que precisa ser respeitado. Porém, é extremamente organizado. Ok? É extremamente organizado.
Por outro lado, nós vamos ter o sistema monárquico e o sistema neopentecostal. O sistema neopentecostal e o sistema monárquico, o neopentecostal, vamos cravar nesse primeiro, é bom por quê? Porque é rápido. Decidiu, você consegue decidir num telefonema. Você ligou pro pastor, o pastor falou, pode fazer, você lenha, entendeu? E já resolve. É extremamente rápido, não tem tanta burocracia, então você precisa resolver, tá na sexta-feira à noite, você precisa resolver algo pro culto de domingo, você resolve. No sistema pentecostal você resolve, no neopentecostal. Entendeu? Alguns pentecostais também vão mais nessa linha. Alguns são... O sistema pentecostal, o pentecostal mesmo, ele vai se dividir entre o neopentecostal e o congregacional. Então ele vai ficar nesse meio termo, certo? Alguns vão ter assembleias, outros não. Então vai ficar nesse meio. Mas vão ser basicamente isso. Então, nesse ponto, o pentecostal e o neopentecostal que adere esse estilo de governo, onde tem um pastor só, um líder, e esse líder que define todas as regras, é rápido, entendeu? É rápido, não tem demora, você consegue resolver isso aí em questão de minutos. Porém, tem um ponto ruim, não é bom que a igreja fique na mão de uma pessoa só. Porque se essa pessoa for uma pessoa inteligente, uma pessoa temente a Deus, cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é um ótimo administrador, maravilha, vai ser bênção, glória a Deus. Só que essa pessoa um dia não vai estar aí. E como que vai fazer? Aí não tem um problema, ok? Então, só para que a gente possa cravar aí alguns sistemas de governo. Vamos fazer um panorama bíblico, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, está aparecendo aí na sua tela. Nós vamos fazer uma exposição rápida sobre esse texto, ok? Uma exposição bem rápida para nós já finalizarmos a nossa aula, certo? O texto de Atos, capítulo 6, ele vai mostrar os pontos aí abaixo. Nós vamos vamos poder observar a harmonia entre o governo exercido dos apóstolos e o governo exercido pela igreja. Então, os dois têm funções administrativas nisso aí. O texto depois vocês podem ler. Leiam esse texto de Atos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. E nós vamos observar a função dos apóstolos, que é ser responsável pela igreja quando ela tem problema, pregar a palavra, manter a vida de oração, dar as diretrizes espirituais da igreja e aprovar as decisões tomadas pelos membros. Então, essa é a função dos apóstolos. Então, tanto que eles chegam no versículo 2 e diz, não é certo negligenciarmos a palavra a fim de servir as mesas. Então, eles levantam ali diáconos, homens cheios do Espírito Santo. E aí, nas outras aulas, nós vamos falar sobre administração ministerial, como que eu monto o ministério, como que eu gerencio um ministério, certo? De maneira bíblica. Então, isso é extremamente importante. Então, eles levantam homens cheios do Espírito Santo para poder servir as mesas, servir as pessoas, entendeu? Porque os apóstolos iriam se dedicar à oração e à palavra. Outro ponto que nós vamos observar é a responsabilidade da igreja. A igreja também tem responsabilidade nisso. E qual que seria a responsabilidade da igreja? Cuidar da assistência social, cuidar do bom andamento das finanças da igreja, com os dízimos e ofertas, ok? E apresentar decisões a serem tomadas pelos apóstolos. Só que aqui nós vamos só fazer uma colocação. Isso aqui é o que a palavra vai nos orientar, apresentar decisões a serem tomadas pelos apóstolos. Então eu vou levar a minha liderança a algumas decisões a serem tomadas. Então não é que a decisão, o ponto que você levar para a sua liderança é o ponto que vai ser acatado, entendeu? Então a sua liderança ali aí vai variar de estilo de governo de igreja. Cada igreja vai ter um modelo, tem igreja que precisa levar para uma assembleia, tem igreja que precisa levar para um presbitério, para uma junta, ou o próprio pastor decide. Então vai variar muito de governo para governo, tá? De administração para administração. Mas esse é um panorama bíblico que nós vemos sobre essa situação, ok? E chegando ao fim, no Novo Testamento, líderes e membros têm responsabilidades na administração da igreja. Então, esse negócio de que só o pastor é responsável pela igreja, então o pastor se vira com tudo, isso não é bíblico, querido. A igreja, todos os membros têm a sua responsabilidade quanto à administração da igreja. E
vamos observar que o que fica claro no Novo Testamento é que o governo da igreja não é confiado a apenas uma pessoa. É essencial que a igreja seja administrada por um grupo, seja uma diretoria, um conselho, um presbitério, uma comissão, um clero, enfim, um sínodo, né, como está aí. E aí eu coloquei as referências de Atos capítulo 14, versículo 23 e Tito 1, versículo 5, certo? Então, olhando todo esse panorama, nós vamos observar que é extremamente importante que a igreja, que o pastor, ele levante líderes para auxiliá-lo, levante líderes para ajudar a administrar a obra. Então, a administração é uma administração que envolve muita coisa, envolve almas, envolve recursos, envolve bens, envolve pessoas, né, em tudo isso. Então, é importantíssimo que você, pastor, você líder, você que está fazendo esse curso, que ajude o seu pastor. Você não é pastor, mas ajude o seu pastor, oriente a sua igreja a caminhar de uma maneira bíblica, direcionando pessoas para ajudar na administração. E por último, eu quero deixar para vocês aqui uma frase: boa vontade não significa capacidade, ok? Não é porque a pessoa tem boa vontade para fazer alguma coisa que ela tem capacidade para desenvolver aquilo, ok? Então ela precisa se capacitar. Então, eu quero ser líder de um ministério, ok, vamos se capacitar, eu quero capacitar você. A função do líder, lembra quando nós falamos sobre a administração do sagrado, a administração bíblica, num olhar bíblico, num panorama bíblico, é eu investir na vida daquele liderado, é eu poder trazer para ele recursos, eu financiá-lo, eu sustentá-lo de forma que ele consiga desenvolver o seu ministério. Então essa é uma das funções da igreja também. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe. Espero poder ter sido bênção na vida de vocês nessa nossa primeira aula. Espero pacientemente no Senhor que nós vamos conseguir nos reunir muito em breve. É muito bom estar com vocês pessoalmente para falarmos um pouquinho mais sobre a administração da igreja, ok? Então, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana aí e vai buscando aí mais sobre essa disciplina de administração da igreja, que eu creio que vai ser bênção para você. Estude aí o material de apoio que nós vamos estar disponibilizando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?